Antinomias no direito é uma coisa legal também, pessoal. As antinomias é um nome que se dá também para contradição, certo? Antinomia acontece quando existe uma contradição entre direitos. E fica até o final do vídeo, porque eu vou mostrar para vocês que hoje em dia, numa visão pós-positivista, não existe apenas contradições, existem também colisões de direitos, tá? Então fica até o final que eu vou dar esse bônus aqui para vocês. Galera, antinomias é quando dois direitos, duas normas jurídicas, num ordenamento jurídico complexo, elas entram em rota de colisão. Uma diz sim e a outra diz não. Uma diz é proibido e a outra diz é permitido ou é obrigatório, sabe? Situações desse tipo, turma, é o que caracterizam as antinomias. E como resolver, né? Como fazer uma interpretação lógica para resolver esses problemas de antinomias, certo? A doutrina, em geral, indica 3 critérios, mas eu quero indicar mais 2, tá? 2, além daqueles que aparecem, tá, nos livros de introdução ao estudo do direito. Inclusive, um desses critérios que eu vou colocar, tá, ele é o mais importante, eu não sei por que ele não aparece nos livros de introdução, não sei se o pessoal fica só, tipo, pegando uma referência do outro, né? Mas o fato é que não aparece, é o critério mais importante hoje da prática. Quantas ações, né, quantas discussões que estão relacionadas a esse critério que não aparece na doutrina. Enfim, ninguém é perfeito, né? Mas com esse vídeo vocês vão ficar por dentro desse assunto também, tá? Primeiro critério, pessoal, é o da hierarquia. Esse é bem importante, tá? Lei hierarquicamente superior deroga, aliás, eu falei errado, desculpa, não é deroga. Se aplica preferencialmente em relação a uma lei hierarquicamente inferior, certo? Por exemplo, uma norma constitucional, turma, ela tem uma aplicação preferencial em relação a uma norma infraconstitucional. Por que eu falei errado antes deroga, tá? Porque derogação, galera, é uma questão que a gente usa apenas no campo da modificação, da transformação do direito, né? Quando uma lei revoga a outra. Aqui na antinomia, pessoal, uma lei não revoga a outra. Na antinomia, uma se aplica preferencialmente à outra. Porque numa situação concreta, um determinado direito ele pode valer também para outras situações. Ele não vale para aquela situação, entende? Mas ele pode continuar valendo em outras circunstâncias, tá? Já vou dar exemplos disso num outro critério que vai ficar mais fácil de compreender, tá? Então, essa regra, uma basicona, né, uma das mais importantes. Há uma hierarquia de leis, certo? O artigo 59, que prevê essa hierarquia, 59 da Constituição, tá? Que coloca assim, ó, Constituição em primeiro lugar, emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, delegadas, e vai indo, tá? Então, essa hierarquia ela tem que ser observada, certo? A lei superior, ela tem uma aplicação preferencial em relação à lei inferior. Muito bem. Segundo método para resolver as antinomias é o método da temporalidade. A lei mais nova, galera, ela tem uma aplicação preferencial em relação a uma lei mais antiga, desde que ela esteja na mesma hierarquia, tá? Isso é interessante, certo? Porque repara que uma legislação nova, mas hierarquicamente inferior, ela não vai ter essa aplicação preferencial. É o caso, por exemplo, do conceito de casamento do Código Civil. O Código Civil é bem mais novo do que a Constituição Federal. A Constituição Federal é de 88, o Código Civil é de 2002, certo? Mas você não aplica o conceito de casamento do Código Civil só porque ele é mais novo, tá? Mas também não aplica a da Constituição Federal porque o Supremo deu uma interpretação conforme, né, os princípios constitucionais, então acabou resolvendo essa questão por uma outra forma, tá bem? Legal. Terceiro método, galera, é o da especialidade. Esse também é bem importante, né? A lei especial se aplica preferencialmente em relação à lei geral. E aqui que eu quero usar o exemplo, por que eu estou falando não em derogação, mas em aplicação preferencial, no caso das antinomias. É que a lei especial, ela não deroga a lei geral, entenderam? Não tem esse negócio de derrogação. Porque repara, um acidente de trânsito. Imagine que uma pessoa, sem querer, de forma culposa, portanto, né, sem querer, sem a intenção de matar, ela atropela uma pessoa e essa pessoa vem a óbito, tá? Repara, ela praticou um homicídio culposo. Se a pessoa não tivesse morrido, seria uma lesão corporal, culposa, porque ela não teve a intenção, né, ela não mirou o carro assim na pessoa, tipo, vou passar por cima de você, né, foi um acidente, foi sem querer, então a gente chama isso de culpa, tá? Que é diferente do dolo, né, quando tem a intenção, certo? Muito bem, mas o fato desse evento, né, morte, ter acontecido no trânsito, pessoal,
existe uma lei especial que regulamenta essa relação jurídica, que é o Código de Trânsito brasileiro. Então o Código de Trânsito ele se aplica preferencialmente em relação ao Código Penal, porque se não tivesse o Código de Trânsito, poderia aplicar o Código Penal. O Código Penal também prevê esse tipo de situação. Matar alguém, artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Ó, matou alguém no trânsito, né? Não importa se é no trânsito, se é dentro de casa, se é na rua, se é na praça, matar alguém é matar alguém. Portanto, aplicaria em tese o Código Penal. Mas nós temos uma lei especial, específica para relações de trânsito, certo? Que vão definir então ali, ó, esse caso ali aplica o Código de Trânsito. Perceberam? Só que o fato do Código de Trânsito se aplicar nesse caso não significa que ficou revogado o artigo 121 do Código Penal, entenderam? Para outras situações que não são de trânsito, continua funcionando o Código Penal normalmente, tá? Esse que é o detalhe, pessoal, das antinomias. Quando ocorre uma antinomia, não quer dizer que uma lei deroga a outra, quer dizer que uma lei vai ser aplicada preferencialmente em relação à outra, tá? Derogação é outro negócio, né? A teoria da derrogação, abrogação e revogação é outro negócio. Uma lei, uma vez revogada, ela sai da ordem jurídica, tá? E no caso das antinomias, tu não tem essa exclusão da ordem jurídica. Continua válida a legislação, ela só não se aplica naquele caso porque está sendo aplicado ali um critério de preferência de outras normas. Percebem, pessoal? Tá? Maravilha, então. Se essa explicação não ficou assim tão explícita, tão didática quanto vocês esperam, galera, bota aí nos comentários que a gente vai explicando melhor isso, tá? Vamos dando outros exemplos que vai tornando isso muito mais interessante, muito mais participativo. Muito bem, agora eu quero contar para vocês 2 critérios, além desses que a doutrina traz, tá? Mais 2 critérios. O 4º critério, então, meus caros, é o que eu chamo de máxima da espacialidade. Espaço. Unidade geográfica. Existem legislações que não se trata de uma questão especial e geral, se trata justamente de um espaço geográfico. É o caso da Zona Franca de Manaus, aqui no Brasil, tá? A Zona Franca de Manaus tem uma legislação especial, então, veja só, não é que é uma legislação especial para lá, não. É assim, é uma unidade geográfica e que qualquer pessoa que estiver lá naquela unidade geográfica, ela está submetida a essa legislação espacialmente determinada, tá? Isso acontece também em unidades de conservação aqui no país, tá? Então, se você vai para um parque, o Parque do Itatiaia, o Parque dos Aparatos da Serra, no Rio Grande do Sul, cara, qualquer parque que você for, você está entrando numa área em que tem uma legislação especial lá. E é uma legislação que não está ligada a uma relação jurídica, está ligada justamente a uma unidade geográfica, certo? Nesses lugares, aplica-se preferencialmente a legislação daquele espaço, daquela unidade geográfica, tá bem? E o 5º critério, esse é mais importante, pessoal, é o critério da competência, hein? Como é que a doutrina não traz esse critério? Competência, meus caros. Olha, houve um tempo, antigamente, certo, que se acreditava que a legislação federal se sobrepõe à legislação dos estados, que se sobrepõe à legislação do município. Bobagem, isso não é mais assim. A Constituição Federal de 88 é uma Constituição que definiu uma forma federativa de Estado. O que é uma forma federativa? É um tipo de organização política em que União, Estados e municípios são entidades autônomas dessa federação. Não existe uma hierarquia entre governo federal, estados e municípios, né? Como se o município fosse lá ficasse com o resto, né, do que sobra das competências legislativas e executivas. Não, não é assim que funciona, tá, pessoal? É bem mais interessante e mais complexo, tá? O que a Constituição Federal de 88 traz para nós? Ela define uma distribuição bem complexa de competências legislativas e administrativas ou executivas. E nessa distribuição de competência, ela fala assim, ó, algumas matérias são de competência exclusiva da União. Beleza. Por exemplo, direito penal, direito processual, educação. Estados e municípios não podem legislar sobre educação, sobre direito penal. Tipo, o município não pode criar um código penal do município, porque essas são matérias exclusivas de legislação federal, é da União Federal. Perceberam? Então, aqui não vai existir uma contradição, porque a própria competência da Constituição Federal atribuída pela Constituição Federal diz, ó, matéria de direito penal, processo, educação, isso é matéria federal. Estados e municípios não podem colocar o dedo, né, nessas matérias. Muito bem.
Existem outras matérias que são de competência exclusiva dos municípios, tá? É o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Compete aos municípios, inciso 1º, legislar sobre assuntos de interesse local. Então, quando se trata de um assunto de interesse local, turma, a lei do município ela prevalece até sobre a lei do Estado e prevalece sobre a lei federal, certo? Claro que existem algumas exceções, né? No caso do direito ambiental, por exemplo, considera-se a aplicação sempre da lei mais restritiva, a lei que melhor protege o meio ambiente, tá? Então, tem algumas exceções. É complexa essa questão das competências, tá? E existe o artigo, por exemplo, 24, inciso 6, talvez, da Constituição, o inciso... eu não vou lembrar qual era o inciso, mas esse artigo deu um tanto problema na época da pandemia, foi muito interessante essa discussão no Supremo, a briga com o governo federal na época, né? Porque esse artigo ele fala assim, ele fala que existe uma competência concorrente entre União, Estados e municípios, ou seja, todos podem legislar sobre determinado assunto, tá? E quais são esses assuntos? Aí um dos incisos fala assim, defesa e proteção da saúde. Pronto. E aí vem o caso que é bem interessante. Lembro que na época da pandemia, pessoal, o governo federal, inicialmente, seguindo as regras, as sugestões da OMS, né, ele determinou as medidas de isolamento social. Ok, então começaram a fechar os comércios, né, os índices de internações para o Covid estavam muito alto, o sistema de saúde estava quase entrando em colapso. Aí, de repente, deu uma certa estabilizada e o governo federal, na época, né, começou a relaxar essas medidas. E aí começou a incluir como atividades essenciais os cultos religiosos, academia de ginástica. Vocês lembram disso, né? Começou a permitir algumas atividades que não seriam exatamente essenciais, né? Se for pensar o equivalente a supermercado, a hospitais e outras coisas que são realmente assim mais essenciais, tá? Só que aí, olha a briga que aconteceu, olha que problema interessante de antinomia. Alguns estados e alguns municípios do Brasil estavam com índices ainda muito altos. Então o governo federal lá em Brasília, ele tinha uma visão assim meio que global, panorâmica do negócio. Mas quem sabia o que realmente estava acontecendo na sua localidade eram os municípios. E aí tu tem uma legislação federal que diz, agora tem que abrir tudo, agora o comércio tem que abrir e vai todo mundo para a rua e tal, colidindo, ou melhor, contradizendo legislações dos municípios e do estado dizendo assim, não, aqui no município o índice está muito alto, a gente tem que continuar com o isolamento social, a gente não pode liberar as coisas porque senão o negócio vai sair do controle e muitas pessoas vão morrer, perceberam? Cara, teve muitas ações na justiça desse tipo, certo? Discutindo essa contradição, né? E aí vem a famosa briga, né, que começou lá na pandemia entre o STF e o governo federal alegando que era o STF que não deixava o governo trabalhar, né? E o STF respondendo em redes sociais também que, na verdade, ele não estava proibindo ou permitindo nada, ele estava só dizendo que o município e os estados também podem legislar sobre o direito à saúde. E qual que é a legislação que se aplica numa antinomia desse tipo? É a federal, é a estadual ou é a municipal? Tá? E a resposta é aquela que protege melhor a saúde das pessoas, é aquela que é mais restritiva, certo? É a legislação que tem um caráter de proteção melhor. Então repara que nesse critério das competências concorrentes, tá? Que pode gerar uma série de dúvidas, né, de divergências entre os juristas, esses critérios de solução das antinomias, eles funcionaram, né, de uma forma muito boa, muito interessante, né, para a gente hoje entender a importância prática, né, da aplicação desses critérios, tá, pessoal? Então, em resumo, hierarquia, anterioridade no sentido que a lei mais nova prevalece sobre a mais antiga, né, especialidade, espacialidade ou da unidade geográfica e o da competência, tá? Que é hoje talvez um dos mais importantes. E a gente estudar a Constituição, entender qual é a entidade da federação que tem uma competência privilegiada para legislar sobre o assunto. É essa lei que vai prevalecer no caso concreto, tá, pessoal? Valeu, galera, espero ter ajudado vocês. Um abraço e bons estudos! Quem quiser, escreva aqui embaixo nos comentários um exemplo desses problemas de antinomias que vocês estão identificando. Escreva ali para a galera ir se ajudando a entender com exemplificações, né, com casos práticos que já aconteceram no Brasil ou em outros lugares, tá? Desses problemas de antinomia que são bem interessantes
para a gente estudar, tá? Porque toda ordem jurídica complexa, como é a ordem jurídica brasileira, certo? Quando tu tem muitas leis, muitas normas jurídicas, né? Essas antinomias, elas acontecem de uma forma até natural, diria, tá? É muito comum isso acontecer no direito, certo? Daí a importância desses critérios, né, de solução das antinomias do direito.